Bem, pessoal, em relação ao Q quadrado, nós podemos calcular no software SPSS o Q quadrado de independência. O Q quadrado de independência, ele é eficaz justamente para analisar se duas variáveis categóricas estão associadas ou não, tá? E aí, vamos direto para o SPSS analisar como é que se comporta, tá, os resultados do Q quadrado de independência para um banco de dados. Pessoal, então aqui nesse banco de dados, podemos fazer um teste, tá, para analisar como é que esse Q quadrado de independência ele se comporta. Vamos analisar. Então, para estar executando o teste de Q quadrado de independência, vemos aqui no menu analisar, estatística descritiva, tabela de referência cruzada. E aqui, como nós já até vimos um pouco na aula sobre estatística descritiva, nós podemos escolher duas ou mais variáveis, tá, para a linha e para a coluna. Na linha, normalmente se coloca o fator de risco e na coluna normalmente se coloca algum desfecho, tá ok? Mas considerando que nesse caso do Q quadrado nós vamos avaliar eh, a associação entre variáveis categóricas. Então eu posso, por exemplo, analisar a questão do etilismo, que está aqui se a pessoa em relação a sim ou não, né, a presença ou ausência de um determinado fator de risco. E se poderia analisar, por exemplo, a classificação do HDL, tá? Você pode escolher, tá? As suas variáveis aí do seu banco de dados. É, Se você clicar somente em OK, tá? Essa tabulação cruzada, ela vai trazer especificamente nesse caso aqui, uma tabela de contingência, tá? E que ela me traria especificamente os valores, tá, de pessoas que têm o etilismo, que têm a presença do etilismo ou não, e a classificação do HDL como normal, alterado, elevado, de acordo com a classificação que foi colocada. Então, para que seja realizado o teste de Q quadrado, nós vamos aqui em estatísticas, tá? E marcamos aqui o Q quadrado. Existem outras estatísticas, a gente falando agora de Q quadrado de associação, existe o V de creme e o Phi, que são estatísticas de correlação, de relação, tá, entre variáveis. A V de creme é muito utilizada quando a tabela não é uma tabela de contingência, não é uma tabela de 2 por 2, e a de Phi é quando existe uma tabela aí 2 por 2. Existem outras que podem ser consideradas, coeficiente de contingência, coeficiente de incerteza, o risco, né, que no caso se fosse um estudo de coorte, poderíamos usar para analisar a questão do risco relativo, mas que não vem ao caso, tá? Então, escolhi aqui o quadrado, vou deixar aqui marcado o V de creme e o φ, e em continuar. Ok. No resultado da estatística, tá, pessoal, nós podemos ver que a classificação ainda está aqui como um e 2. Eu acredito que eu não mudei lá a classificação original, mas aqui poderia ser normal, alterado, de acordo com a legenda que você colocaria, tá ok? Isso daqui não vai influenciar. E aí, um pressuposto, tá, como eu falei lá no Q quadrado de aderência, é que ele já traz aqui, ó, 3 células, 75%, esperava uma contagem menor do que 5. Contagem mínima esperada é 3. Ou seja, como eu disse, não é interessante que a contagem esperada ela seja menor do que 5. Já é um pré-requisito aí para a questão do teste de Q quadrado. Se às vezes você não lembrar, a estatística ela já lhe traz aqui. Então, nesse caso aqui, já não seria uma perspectiva muito boa de analisar. Então, vamos pegar outras duas variáveis. Então, vou fechar aqui. Vamos escolher outras variáveis. Então, vimos de novo em analisar, estatística descritiva, tabela de referência. No lugar do etilismo, suponhamos eu vou colocar o exercício físico, tá?
No lugar do HDL, vamos colocar a questão do. Pode ser a classificação do colesterol total, tá? Para analisarmos. Lembra que aqui em estatísticas marcar, como eu já tinha marcado anteriormente, já está. Mas quando você for fazer a primeira vez ou quando abrir o programa, ele não vai estar configurado. Então, marcar o Q quadrado e pelo menos o Q quadrado, né? Que é a estatística que você está buscando. E outras acessórias que você poderia marcar. No caso aqui, eu deixei marcado a Vericam Phi. Do OK, tudo bem? E aqui temos o resultado do teste. Note que lá na observação ele já coloca, ó, 0 células esperam contagem menor do que 5. Isso é uma característica positiva para a gente, pois não é interessante uma frequência esperada menor do que 5, tá? É computado aí para a tabela 2 por 2. E aí, pessoal, note que aqui ele trouxe a quantidade de pessoas ativas e sedentárias e que tiveram a classificação do colesterol total normal ou elevado, tá ok? O que interessa para a gente é a questão do Q quadrado, tá ok? Esse resultado de Q quadrado, que aí nós temos o Q quadrado de piso. Nesse caso, nós podemos adotar também duas hipóteses, a hipótese nula e a hipótese alternativa. No caso da hipótese nula, nós descreveríamos que não há associação significativa entre as duas variáveis analisadas, e a hipótese alternativa ela consideraria que sim, existiria uma associação significativa entre duas variáveis. No nosso caso aqui, a significância, tá, do teste de Q quadrado ela deu um resultado aí não significativo. Ou seja, o resultado da significância ele foi maior do que 0,05. O que é que isso significaria no nosso teste de hipótese, tá? Aqui temos o valor de Q quadrado. O que é que isso significaria no nosso teste de hipótese? De que não há associação significativa, tá? Entre essas duas variáveis, ou seja, você adotaria aí a hipótese nula. Aqui embaixo nós temos justamente aquelas medidas de associação também, que eu coloquei a de Phi e a V de crema, e vocês veem que ela deu um valor aí igual, tá? A significância também é, não foi significativa. E note, a V de creme, tá? Você considera quando você não tem tabelas 2 por 2, ou seja, você tem uma categoria de uma determinada variável com mais de duas opções. Nesse caso aqui, como a 2 por 2 consideraríamos a FI, mas como ele deu basicamente o mesmo valor, é, e não apresentou significância, então não interessa muito para a gente. Nesse caso, se você quisesse apresentar esse resultado, você poderia descrever no seu manuscrito, dizendo que o Q quadrado de Pearson, para verificar a associação entre exercício físico e o colesterol total, ele não se apresentou significativo, tá? Com o valor de Q quadrado de 0,280 e com a significância de 0,597. Então, nesse caso, nós adotaremos a hipótese nula, ou seja, não há associação, nesse caso aqui, entre as variáveis, considerando o exercício físico e o colesterol total. Tudo bem? Então, esse é o Q quadrado de independência. Existe também o Q quadrado de aderência, como vocês viram ou provavelmente vão ver na próxima aula. Um forte abraço a todos.